Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí na última live do dia 1º de agosto. Já batemos papo à beça hoje, ó. Já passaram por aqui só hoje 3 ou 4 autores. Demos muita risada e uma delícia. A gente vai bater um papo agora. Natan, querida, um beijo. Com a escritora nacional Lívia de Oliveira. Ela que escreveu um livro chamado Como Conheci o Arnold. Vamos conhecer essa história? Vamos? Ela já tá até aqui na live. Lívia, querida, vou te enviar o convite. Oi. É assim mesmo, não se preocupa. Tudo bem, querida? Bem-vinda! Obrigada. Tudo bem, e você? Eu estou ótima. Primeira live literária? Primeira. Que Primeiríssima. maravilha! Antes da gente começar, quero muito, muito te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, dizer que eu estou muito feliz de poder divulgar o seu livro e conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho. Obrigada, tá? Ai, eu que agradeço. Eu que me sinto honrada pelo convite. Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de Bebedouro, São Paulo. São São Paulo. Paulo. Conhece o Rio de Janeiro? Não. Não? Esse ano a Acho gente que vai não. ter Esse ano a gente vai ter Bienal. Você quer vir? Pretende vir? Olha, infelizmente não vai dar, mas está nos meus planos participar de alguma, pelo menos. Oh, ano passado teve aí em São Paulo. Você não conseguiu ir também, não? Não consegui ainda. Eu tô olhando pra você. Você não vinha, né, Lívia? Quantos anos você tem? Você se importa de dizer? Ou eu posso chutar? Chuta, vamos ver se vai acertar. Você tem cara de menininha. Eu te dou 17 anos. Nossa, eu queria voltar para a cidade. Não, tô chocada. Eu Não, não é possível. queria voltar para a cidade. Eu Gente, ela tem uma. tenho 21 Fala. aninhos. 21 anos. Não, então você está muito bem, porque se eu te dei pelo menos 10 anos a menos, é porque você está realmente muito bem. Eu quero o segredo disso, gente. Ai, Cara de obrigada. Me menininha, sinto né? honrada. Lívia, querida, você tem um livro que tem um título muito bom, que se chama Como Conheci o Arnold. Você tem ele físico aí? Tenho, tá aqui comigo, inclusive. Ah, gente, olha só. Não, peraí. Vamos combinar? Mostra de novo pra gente essa capa, Lívia. Essa capa, gente, tá capa de livro internacional. Nossa, fez meu dia. A capa da. O livro dela saiu da pré-venda agora. Tá lá na Amazon. O casal que mora ao lado parece uma capa dessa, tem a mesma temática. Mesma temática não. Tem o mesmo estilo. A da Porra, publiquei essa semana no podcast o livro da autora que saiu na pré-venda, que tem o mesmo estilo desse. Tem uma galera que está saindo de pré-venda essa semana de autores internacionais, com a capa com o mesmo estilo que a sua. Na Nossa, hora que eu bati o olho agora. Hã? fico muito feliz com isso. Tá linda essa capa. Você quem fez essa capa, como é que ela surgiu? Fui eu quem fiz essa capa, junto com a minha mãe, com uma galera aí, né? Tudo para chegar, né? É isso. Ah lá, gente.
Eu quis pegar um pouco da temática do livro, achei a imagem perfeita, falei, vai ser essa. Porque assim, a gente tem, tá muito bem, eu tô vendo os detalhes aqui. Parece uma cafeteria e existem umas pessoas sentadas ali, um homem sentado, uma mulher na bancada. Essa luz que tá vindo lá de fora foi que deu o efeito na tua capa sensacional, que super valorizou esse trabalho da capa. Tá linda essa capa, tá linda, gente. Quero o livro da nossa autora só por causa da capa, tá? Vou logo avisando. E ela é super cheia de significados também, viu? Pois é. Como conheci o Arnold? Do que trata esse teu livro? Olha, esse livro, ele é recomendado para maiores de 18 anos, porque ele tem temas sensíveis, né? Temas que quem não tem uma mentalidade não consegue discernir bem, né? Uma mentalidade mais avançada, vamos dizer assim, né? E ele conta a história de um grupo com 6 personagens, tem bem dividido, né? E cada personagem passa por uma reviravolta em suas vidas pessoais, só que eles têm que lidar com tudo isso no mesmo tempo e no mesmo ambiente. Então, é bem complicado, mas também muito bonito. Então, ó, a gente tem aí Alexia, uma jovem moça de 21 anos, perdeu seus pais para uma doença muito rara aos 15 anos de idade. Agora, morando no interior de Dauntless. Dauntless é uma cidade fictícia? É uma cidade fictícia, porém no livro é dentro do Brasil. Muito bem. Morando no interior de Dauntless, leva uma vida boa. Trabalho, faculdade, amigos, paixões. Paixões? Não. Alexa não tem nenhuma queda por ser o melhor amigo. Mas será que Dylan sente uma paixonite por ela? Enfim, prestes a realizar seus sonhos já de início, além de conhecer uma pessoa da qual fez parte da sua infância sem saber, terá que lidar com a bendita genética. Como assim? Peraí. Temos um drama aí. Primeiro, uma doença rara, uma perda numa fase complicada que é aos 15 anos, um amor de infância e genética no meio. Tudo junto e misturado. Menina, como é que surgiu essa história? Olha, ela surgiu de uma forma bem aleatória. Eu tava simplesmente assistindo um filme, que agora eu não lembro qual que é para te falar, porque faz tempo que essa história foi escrita. E aí eu pensei, eu falei, nossa, e se eu escrevesse um livro que a personagem conhecesse uma celebridade que ela era super fã? E aí eu fiquei com essa ideia na cabeça, e até que ela foi pro papel. Olha, eu quero saber o nome desse filme, hein? Você pode procurar aí dentro dessa sua cachola para dar pra gente o nome desse filme. Você falou que já tem tempo que essa história está escrita. Você escreveu em que ano? Ou publicou em que ano? Eu escrevi essa história em 2017. Faz um tempinho aí. Já tem, mas não publicou em 2017, Não, né? não, demorou bastante tempo ainda até publicar. Eu lancei ele em 2021. Faz 2 aninhos de lançamento. Olha, 2021, quer dizer, já tem uma trajetória aí dentro do mercado, né? Sim. Já tem um tempo aí no mercado. Esse é o teu único livro publicado ou você tem outras obras? Em físico, sim, é o único publicado. Mas eu tenho mais um livro de resenhas numa plataforma online, né? Que é o Wattpad, que é gratuito. Ah, você tem histórias lá. Qual é o teu perfil lá para o pessoal te seguir? Lá é resenhista Lívia. Resenhista _ Lívia. Você pode botar aqui nos comentários pra gente, por favor? Gente, ela vai botar o perfil dela do Wattpad. Quem adora o Wattpad, quem consome, quer conhecer a escrita da autora, já segue ela lá no Wattpad para conhecer como funciona
a escrita da nossa escritora Lívia, tá? Agora, você falou que produziu a capa, escreveu, publicou de modo independente no site da Amazon, né? Você não pensou em publicar, por exemplo, numa editora? Na verdade, sim, ele é lançado por uma editora, pelo Iclep. Ele tá à venda por lá e pela Amazon também, né? Quando eu falo a Wiclap, né, gente, ela não é só uma gráfica, ela também é uma editora independente, né? Então, eu sempre esqueço desse detalhe, gente, que é a Wiclap. E eu tenho livro lá, hein? Olha que Nossa, loucura. que legal! Pois é. Agora, Olivia, me fala uma coisa. Esse teu Como Conheci o Arnold, você traz aqui na sinopse a Alexia. Quem é a Alexia? A Alex é a nossa protagonista. Ela que vai ter que lidar com a maior parte dos perrengues do livro todo. Mas, assim, eu fico com dó dela, tadinha, mas eu amo ela. A gente passa raiva com ela, a gente sente amor, a gente sente ódio, a gente sente tudo também. E ela vai conhecer esse Arnold, e só que ela não sabe da bomba que tem por trás dele. Mas olha só, quem é o Dylan? O Dylan é diferente do Arnold. Sim. Então, como eu falei, né? São 6 personagens. Temos a Alexa, o Dylan, o Arnold, a Kaya, a Casey e o Jaden. A Kaya e o Jaden são um casal. Eles são marido e mulher. O Dylan é o filho deles. A Casey é uma agregada da família. E aí a Alexa vai conhecer eles no momento de uma necessidade. E aí que a amizade de todos eles vão se desenrolar. E o Arnold vai aparecer só no meio pro final. Quer dizer, com tantos personagens na tua história, por que você resolveu colocar Como Conheci o Arnold? Porque o Arnold, ele parece que ele é uma chave dentro da história, né? Se tu falar sobre ele, vai dar spoiler? Olha, eu não vou revelar quem ele é. Eu querendo arrancar dela. Eu querendo arrancar da Lívia todos os spoilers possíveis. Olha. Agora, fala, Lívia, pode falar. Assim, para a tristeza de vocês, eu não vou revelar quem é ele. Mas é porque ele dá aquele plot pra história, entendeu? Então ele não pode ser revelado quem é. Mas o Arnold, ele é um personagem assim, meio termo. Ora você ama, ora você odeia. Que nem a Alexia. Exatamente, só que ele é um pouquinho pior. Agora, é engraçado, né? A gente tem uma história aí, teu livro tem... Quantas páginas teu livro tem? 223 páginas. 223 páginas. Não é uma história grande, gente. Não é uma história que, caramba, eu vou ler em 600 páginas. Não. Só que acontece, existem muitos personagens dentro dessa história. A autora falou que traz ali 3. Essa dinâmica de você fazer uma narrativa com 6 personagens é uma dinâmica diferente. Por exemplo, a gente pega uma história que um protagonista vai guiando o leitor nas cenas, nos capítulos e etc. Com 6 personagens, você precisa desenvolver todos eles. Como é que foi o teu processo de escrita para inserir diversos personagens, diversos assuntos e fazer um livro de 224 páginas? Colocando uma observação que ele é o primeiro de uma trilogia. Ainda vai ter mais 2. Só que assim, eu me considero aquela escritora arquiteta. Eu escrevo tudo no papel, planejo tudo, capítulo por capítulo, história inteira. E eu tenho um péssimo hábito de ter planejado tudo. Quando eu vou ler o que eu planejei,
eu apago tudo e faço tudo de novo. Até eu ficar satisfeita e ver que tá bom para realmente poder escrever. Então, levou tempo. A primeira versão dele demorou 3 meses para ser escrita. Foi super rápido. A reescrita dele, para mim poder lançar, demorou 7 meses. Quase um ano inteiro aí trabalhando para poder desenvolver a história. E é aquela coisa, como a minha maneira de escrever é essa, planejar. Eu tenho que ter tudo arquitetado, tudo em ordem cronológica para mim saber o que eu preciso fazer, o que eu preciso escrever, o que eu não posso escrever, o jeito que tem que ser. Então, todos eles têm um arquivo, vamos dizer assim, num caderno. Todos são separadinhos. Aí eu escrevo tudo que vai acontecer com um. Aí depois eu escrevo tudo que vai acontecer com o outro. E no meio de tudo isso, eu vou dando a ligação dos pontos até tudo estar desenvolvido para mim poder transformar em história. Cara, peraí. A gente sabe que quando a gente escreve, os personagens se materializam. Eles começam a dar voz, a gente dá voz a eles e eles começam a mandar na gente. E não vice-versa. Às vezes a gente planeja uma cena e eles estão ali, não vai ser assim, não. Às vezes a gente planeja um papel secundário e aquele personagem de papel secundário se torna o protagonista. Porque essa dinâmica dos personagens mandarem na história existe. Quem escreve sabe que eles se materializam e vão falando assim, Lívia, não é assim essa cena, não. E eles não deixam o escritor ou a escritora em paz. Você está falando para mim que você metodicamente, praticamente enfiou a goela abaixo dos teus personagens, o que eles iam fazer e como ia ser. Talvez por isso você tenha demorado não. Você tenha levado um período de tempo maior do que o esperado, 1 ano e 7 meses, talvez mais, talvez menos, não sei. Essa dinâmica dos personagens com você, ela não existe, você não dá voz a eles. Muito pelo contrário, a Casey, uma das nossas personagens, fez isso. Ela que comanda a história dela inteira. Na verdade, ela seria nem seria uma personagem. Ela seria, tipo assim, ela estaria ali só para encher linguiça no livro. Na primeira versão foi isso. Quando eu fui escrever a segunda versão, a reescrita do livro para poder lançar, ela virou para mim e falou assim: "Querida, você quer isso para mim, mas eu não quero isso para mim". E aí ela deu uma reviravolta e eu tive que mudar o livro todo por causa dela. E agora, assim, graças a Deus, ainda bem. Ainda bem que, graças a ela, a história ficou muito melhor do que a primeira. E aí, no segundo volume, você pretende deixar ela guiar os passos ou você vai enfiar a goela abaixo de novo? Com certeza deixar ela. Porque eu tô amando a história que ela tá fazendo. Ai, gente, isso é muito doido, né? A Juliana tá aqui, sim, isso é muito louco e nananã. Quem escreve sabe que os personagens, querida, não vai ser esse o final, muda, porque não vai ser assim e eles não deixam a gente em paz. É surreal isso. Você falou que essa história, como conheci o Arnold, lidando com a genética, eu acredito que seja o título da tua trilogia. O segundo volume, você vai também desenvolver os personagens que você trouxe nesse primeiro volume, ou você vai trazer novos personagens? Não, inclusive a trilogia inteira vai continuar com 6 personagens. Tava nos meus planos incluir mais uma, mas eu acho que vai ficar um pouco pesado pra história, né? Ter que desenvolver mais uma. Então acho que os 6 já tá ótimo. E eles vão passar por um longo processo de desenvolvimento.
Muito bem. Agora, você tem em algum determinado momento ali na tua história assuntos como violência, machismo, violência doméstica, agressão. Você inseriu esses temas na tua história ou a sua história tem uma outra pegada? A princípio, no primeiro livro, né, ele vai tratar sobre uma tentativa de suicídio, por isso é até um pouco pesado, né? E sim, tem um pouco de machismo, sim, também. Só que é bem superficial, não é uma coisa. É uma coisa, na verdade, que vai ser desenvolvida no segundo livro. Né? No primeiro só foi uma passada para dar aquele passo para falar disso no segundo. Mas eu achei já, na minha humilde opinião, assim, eu já achei que ficou um pouco pesado, porque é uma responsabilidade enorme, né? Escrever sobre isso é uma coisa muito séria, né? Então, tem que ser bem desenvolvido, a pessoa tem que saber muita pesquisa, muito, muito conhecimento nessa área para ter tamanha responsabilidade desses temas. Exatamente. Não é só sentar e escrever aleatoriamente das vozes da cabeça, gente. De For jeito nenhum. abordar um tema, pesquise para trazer realismo aos seus leitores. E, claro, não usar falácia nas tuas histórias, porque isso não te dá credibilidade. Agora, Lívia, existe alguma característica comum ali entre os personagens que você criou para essa trilogia? Olha, característica não. Mas, assim, por eles serem ligados em uma família, são gêneros muito parecidos. Gêneros não, gênios, né? Muito parecidos. Todos, alguns ali são bem iguais por serem da mesma família. E eu acho que isso é interessante, porque dá, na minha opinião, né, dá aquele ar de familiaridade, de realidade, sabe? Tipo assim, gente como a gente. Eu sou, por exemplo, eu sou igual a minha mãe igual eu, minha irmã, enfim, acaba É se a tornando questão, mais leve. a questão da genética, né? A maçã nunca cai longe, não é? Não tem um ditado desse? Se a sua mãe sei lá, tem alguma característica dela que foi para você, que você vai passar para o teu filho, e assim sucessivamente. Esse tipo de assunto você vem abordando dentro da tua trilogia? É por isso que você botou lidando com a genética? Na verdade, a genética não tem muito a ver com essa parte. A genética tem a ver com a doença rara, que eu falo na sinopse. Mas sim, eu trato esse assunto que você está falando, né? Deles serem parecidos, né? De ter de pai para filho, de mãe para filha. Sim, tem bastante isso, principalmente com o Jay e com o Dylan, né? Que são pai e filho. Então eles são bem ligados nessa parte. Ah, muito bem. Agora, qual, qual foi, assim, para você o maior desafio na hora de construir 6 personagens dentro da tua história? Personalidade de cada um. Imaginei. A Personalidade, personalidade. construir personalidade de personagem é muito difícil, né? Demais. Porque você pode tentar diferenciar um do outro, principalmente num livro só. Você tenta ali não copiar os gestos de um do outro, não ficar repetitiva. Também é uma forma de levar os seus leitores do início ao fim. Pois é, aí a gente toca num assunto que é bem interessante. Qual foi a técnica que você usou, o método que você usou para atrair os teus leitores na tua história, desde o início até o fim? O que tem ali de diferente que vai prender o teu leitor? A princípio, é a história da Alex,
né? Eu costumo chamar ela bastante pelo apelido que ela tem no livro, né? Que é Lexi. A história dela é meio complicada. Então você já familiariza assim com ela e fala: Meu Deus, eu queria ela no meu colo para mim cuidar dela. Mas ao longo da história vai acontecendo várias coisas que vão interligando um com o outro, e aí você fica, meu Deus, se aconteceu isso, o que vai acontecer depois? E tem a questão da genética, né? Que é a questão da genética que vai cair na Alexa, e ela vai ter que lidar com isso, mas não por questão que você estava falando, né? De parecer, mas questão dela estar daquele jeito por causa da genética. Ai, gente, preciso ler esse livro. Que a escritora, eu tô cutucando a escritora e ela não me dá um spoiler, gente. Vou ter que ler, saber o que tá acontecendo com essa Alexa, gente. Olha, eu vou dar um pequenininho assim, ó, bem pequenininho, ó. Essa genética tem a ver com essa doença rara, e essa doença, ela realmente existe, é uma doença real. Eu, inclusive, acho que foi um dos maiores desafios para escrever esse livro. Foi pesquisar sobre essa doença. É uma doença muito complicada. Não vou falar aqui qual é a doença, porque eu acho Ah, que meu pai eterno, como é que não vai falar qual é a doença? Ah, é uma doença real, ela existe. Não tem cura, essa doença. Ela é, assim, ela é um pouco agressiva. Acho que um pouco não, né? Eu estaria sendo boazinha falando um pouco. Ela é bastante agressiva. E o maior desafio, assim, de ter escrito é que tem poucas coisas na internet que falam sobre ela, né? Então eu tive que pesquisar a fundo, procurar, nossa, procurar artigos, depoimentos. Inclusive tive vários depoimentos de pessoas que têm a doença, que tem que passou pelo processo do diagnóstico, infelizmente até de morte, né? Porque como não tem cura, várias pessoas morreram dela. E foi a parte mais difícil, porque ver o que as pessoas falavam, o processo de como que é doloroso, enfim, foi uma das partes bem difíceis de escrever. eu vou falar o nome de uma doença aqui rara que não tem cura, que atinge as meninas. Depois, nos bastidores, você me disse essa doença, tá? A síndrome de Rett. Não é? Ah, caçamba! Olha, você não me mata de ansiedade, não, hein, Lívia? Porque eu sou geminiana, eu preciso saber agora. Eu vou te perturbar até o livro chegar nas minhas mãos. Tu vai ver só. Deixa eu até ver se ele tá no Kindle. Não tá no Kindle ilimitado, gente. Inclusive, antes de escrever esse livro, eu não conhecia essa doença. Para mim, ela nunca nem existia. Porque seria outra doença que eu trataria no livro, seria o câncer. Mas aí aconteceu umas coisas que mexeu muito com o meu emocional, né? E aí eu falei, não, vou mudar, não vou fazer. E aí eu falei, vou procurar outra doença, porque precisa ter uma doença no meio. E pesquisando, encontrei, falei, meu Deus, eu nem sabia que isso existia, é possível? E sim, é possível, e tem muitas pessoas no Brasil com essa doença, infelizmente. Eu vou descobrir qual é essa doença. Ai, ai, eu vou te falar que essas escritoras acabam com a nossa raça, né, gente? Como é que Também faz um você. suspense? A Juliana tá aqui. Gente, preciso ler esse livro. Eu achei que a Juliana já tivesse lido o teu livro. A Ju, ela já leu bastante livros meus da época que eu lançava no Wattpad, na época que eu publicava no Wattpad. Inclusive, tenho um grande carinho por ela também. E, Olivia, lá no Wattpad você tem quantas histórias publicadas? olha, no Wattpad, por enquanto, eu só tenho um livro de resenhas mesmo, que é o Resenhas de Wattpadder. Lá eu leio os livros dos escritores e faço resenhas gratuitas. Vou mandar meus livros para você. O que Fique você à acha? vontade. Aí eu abro 4 vagas no mês, né? E aí eu vou lendo e publico lá. Que delícia, gente!
escritores que querem aí uma resenha de outra escritora. Olha que bacana! Amo resenhar. Sensacional. A Juliana tá aqui, estou rindo horrores. Agora tô vendo, né, gente? Olivia, me diz uma coisa. Qual é a mensagem principal da tua história? Qual é o objetivo? O que que você quer que chegue aos leitores através da tua história? Bom, como eu, assim, eu vou falar por mim, eu sou cristã, não sei a religião de cada um de vocês, mas aconteceu um milagre muito grande na minha vida. E eu nasci com hidrocefalia, né? Quando eu era criança ainda, Deus me libertou. Eu creio que Deus me libertou. Eu tive várias sequelas quando eu era criança, hoje eu não tenho nenhuma, né? Quem me olha assim fala que eu nunca tive isso, né? Mas eu tive. Deus me deixou uma marca. Eu tenho uma falha no couro cabeludo, não sei se vai dar pra ver por aqui. Aí, tá vendo? Vocês estão vendo uma bolinha por aqui, gente? Sim. Então, eu tenho essa falha no meu cabelo, né? Não, nunca nasceu cabelo aqui. Foi a marca do milagre que eu tenho por mim, né? Eu não saberia ler nem escrever, inclusive foi desenganada pela medicina. E eu falaria errado, eu falava errado, né? É como se minhas cordas vocais tivessem sido trocadas por uma coisa que aconteceu ainda no hospital, que eu não sei dizer o certo que é, mas eu não saberia ler, não saberia escrever, eu falava errado, não tinha cura, era incurável. E de repente eu dormi falando errado e acordei falando certo. Eu creio que Deus me libertou por completo, não tenho nada. Eu aprendi a ler, eu aprendi a escrever, falo perfeitamente bem, eu trocava as letras C pelo T e o G pelo D. Ou seja, casa era tasa, carro era tarro, geladeira era deladeira. E era assim, gente, eu não conseguia falar nada certo com essas letras, nada, nada mesmo. Tanto é que quando eu lembro que quando a minha família se misturava assim, tudo junto, né? E eles ficavam assim, Lívia, fala cá. E o K não saía. Era tá. Eu ficava, gente, eu não consigo falar o tá. Eu quero o K, né? E então, eu me lembro certinho, como se fosse ontem. Passa um filme assim na minha cabeça, sabe? Eu dormi falando errado e acordei falando certo. E então, não tenho mais nada. Eu aprendi a ler, aprendi a escrever. Os médicos falaram que eu seria atrasada na escola, que eu sou trigêmeas, né? Você é trigêmea. Eu sou Tem trigêmeas. Tem mais mais dois duas de que eu. você dentro de casa? É mais uma e mais uma. Nós somos em duas meninas e um menino. Tua mãe deve enlouquecer. Eles escrevem também? Não, só eu. A minha irmã, ela é estilista. Ela faz roupas. Ela costura. E o menino, teu O irmão? meu irmão, no momento, ele é casado, mas ele sofreu um acidente e está impossibilitado no momento. Mas assim, somos uma família feliz, irmãos unidos. Não tem nada a ver isso. A tua Então, irmã tá falando aqui, ó. A gêmea aqui é Lívia, qual é o nome dela? Livigny. é Livni, o G é mudo, não fala o G. Lívia, Livni e ele, E qual é o nome dele? Luiz Pedro. Na verdade, nós era para ser quadrigêmeos. Era para ser quatro. Infelizmente, um faleceu na gestação. Porém, 10 anos depois, veio o meu irmãozinho, que é o Leonardo. A minha mãe engravidou de novo, 10 anos depois. E a gente fala que Deus devolveu o que ele tinha levado, né? Gente, quer dizer, tu vive dentro do milagre, né? Sim. E assim, os médicos diziam que eu seria atrasada mais ou menos uns 2 anos, né, na escola, não alcançaria os meus irmãos, enfim. E eu não repeti nenhum ano, passei com honra, né, me formei no ensino médio. O ano passado, graças a Deus, me formei em gestão de recursos humanos. Para quem não poderia fazer nada, graças a Deus eu tô aqui. E esse livro aqui eu tenho como sinal da minha vitória. E assim, o que eu quero passar, a mensagem que eu quero passar com não só com esse livro, mas com todos os outros, é que
Gente, igual eu tô falando, não sei a religião de vocês, não sei, respeito todas, mas assim, por mim eu falo que Deus existe, Ele é bom, eu tô aqui, era uma doença incurável e hoje eu não tenho nada. Se eu tô aqui foi porque Deus permitiu. E se vocês querem, se vocês creem, gente, é só pedir, se chegar aos pés de Deus, que Ele vai realizar tudo para vocês, porque como está escrito, né? Porque para Deus nada é impossível. E essa é a mensagem, que acreditem que vocês conseguem. Tanto é que aqui, ó, a trilogia chama Trilogia Sonhos, né? Todos eles vão passar por um sonho e, assim, nenhum sonho é impossível. Se vocês querem, basta crer, basta acreditar que tudo dá certo. Ai, ai, isso já dá um outro livro, não dá? Eu acho. Olivia, tá na hora de você escrever um outro livro. O que que tu acha? Já tá produzindo alguma Já coisa? estou produzindo a continuação desse. E tem previsão para lançamento? Olha, ainda não, porque eu tô bem no começo da produção dele, né, do processo editorial e tudo mais. Mas eu creio que até o ano que vem ele esteja no nosso meio, se Deus quiser. Ai, que delícia. Agora, tu é uma leitora. Tu é leitora? O que Muito! tu lê? Olha, eu leio, eu amo drama, fantasia, principalmente investigação criminal. Ih, vou te mandar todos os meus livros. Ai, pode mandar, eu aceito. Qual a tua escritora de referência? Olha, eu vou. Olha, sinceramente, eu peco nessa parte, porque eu não tenho escritoras favoritas. Tipo assim, se eu pego o livro na mão, a capa me interessa, a sinopse me pega assim de jeito, eu tô lendo. Então não posso dizer que tem uma favorita, porque todos são. Muito bem. Em algum momento você parou aí e se viu dentro de um bloqueio criativo? Ou isso não aconteceu com você? Já aconteceu. Foi, inclusive, faz um. Foi esses tempos atrás aí, alguns anos depois que eu lancei esse livro. Eu fiquei com a cabeça cheia já de ideias para o segundo, mas eu não consegui. Tentei escrever outros livros, né? Mas não foi nenhum para frente. E só agora que tá indo o segundo, graças a Deus, né? Finalmente, eu falei, não, tem que continuar, tem gente esperando o segundo e bola pra frente, vamos. E graças a Deus, assim, aleluia, irmãos, eu tô conseguindo. Agora, é interessante, né, essa tua pegada na escrita, porque você falou, olha, menino, ele já está escrito desde 2017, né? E eu só publiquei em 2021. Essa tua virada de chave, tipo, vou publicar minha história. Como que aconteceu isso? Por que que você resolveu dar esse passo dentro? Porque escrever é uma coisa, publicar é outra. Para você decidir publicar uma coisa que você tem escrita, você precisa pensar muito, porque as pessoas vão ler o que você escreveu. Algumas pessoas sentem vergonha, não se sentem preparadas ainda. Então, para você, como é que essa virada de chave aconteceu? Tipo, vou agora publicar a minha obra. Antes dele, eu tinha escrito um livro de fantasia, que inclusive talvez pode ser até um projeto depois dessa trilogia, né? E eu tava assim, inclusive eu lancei ele no Wattpad, né? Em 2017 ainda, foi bem no começo de 2017, eu escrevi, terminei ele, mas eu tentei assim, falei, Deus, eu quero lançar um livro, eu quero escrever um livro para publicar. Eu quero escrever para realmente focar numa publicação. E aí, assistindo o filme, eu falei, é isso. Mas surgiu essa história. Só que, como eu falei
não tinha nada a ver com o que é hoje, né? A primeira versão foi totalmente diferente dessa que tá nas mãos de algumas pessoas já, né? E eu fiquei assim, encantada com a história, planejei tudo, nossa, ficou maravilhosa. 3 meses rapidinho, escrevi tudo no papel, porque naquela época não tinha tanto acesso, né, ao que nós temos hoje. Tudo pro papel, depois passei tudo pro computador. Na época eu estudava, tive bastante ajuda do pessoal da escola. E aí eu falei, nossa, vou publicar. Aí eu tentei antes em outras editoras, porém não obtive sucesso, né, infelizmente. E aí eu me desanimei bastante. Nossa, me desanimei muito. Foi um momento assim que eu fiquei, nunca vou conseguir publicar meu livro. E aí eu parei, dei uma parada, né? Porque eu tava indo atrás de editor, procurando e pesquisando e tal. Só que aí não deu certo. E aí eu me desanimei, fiquei um pouquinho quietinha. E eu falei assim, ai meu Deus, eu quero tanto publicar, né? E falei assim, se na hora certa vai acontecer. E eu tava lá, rolando o feed do Instagram, aqui, né? Apareceu o Clap. Aí eu falei, opa, me interessa. E aí eu fui pesquisar e tal, falei assim, bom, tá dando certo. Por enquanto tá indo ótimo, tá tudo certo. Falei, então, quer saber? Vou publicar. Aí eu peguei o escrito assim na mão, né, no papel, folha sulfite, não tava tudo ali. E aí eu peguei e falei, gente, e se eu reescrever essa história? Eu falei, porque ela não tá do jeito que eu quero realmente publicar, né? Já fazia bons aninhos, né, que a história tava parada. Foi aí que dei a repaginada na história inteira, né? Aí teve a Casey que tomou seu próprio rumo, teve os personagens que foi se dando voz, né? E eu falei, nossa, e aí realmente mudou totalmente o enredo da história. Continuei com o ponto principal ali que eu queria, que era realmente falar da genética da Alexa, mas a história inteira mudou. O personagem que era um tal já mudou, já não vai ser mais tal, vai ser aquilo lá. E aí, quando eu cheguei no resultado final, eu chorei. Falei, nossa, falei, meu Deus, é uma história maravilhosa. E aí eu tive a ajuda de várias pessoas, né? Minha família me ajudou bastante. Algumas leitoras do Wattpad também me ajudaram. Inclusive com a capa, foi todo mundo junto ali, todo mundo trabalhando em equipe. E aí quando eu vi o projeto pronto, que eu falei, eu vou pedir o meu livro teste para fazer um lançamento. Quando eu pedi e o livro chegou nas minhas mãos, eu só conseguia chorar. Eu imagino. Eu peguei o livro assim na minha mão e falei assim, meu Deus, eu nunca ia poder fazer isso. Eu nunca, né, quando eu peguei o livro, que eu vi essa história assim, cadernadinha, bonitinha, falei, meu Deus, graças te dou, porque se não fosse o Senhor, eu não ia estar aqui hoje. Gente, essa sensação de pegar o próprio livro nas mãos, de cheirar, de folhear. Eu não tenho filho, mas dizem que a sensação é a mesma. É uma emoção indescritível. Você não sabe se chora, se você ria, se você folheia, se você dorme. Eu, quando todo. Mas a primeira vez que a minha tiragem chegou aqui, eu dormi com os meus livros na cama. Juro pra você. Foi a primeira tiragem. Eu tava numa expectativa tão grande que quando ele chegou, eu não sabia o que fazer da vida. Se eu chorava, se eu ria. Eu dormi com os meus livros, com a tiragem dos meus livros. Dormi abraçada, assim. Quando eu recebi o meu primeiro exemplar do livro, o carteiro era o mesmo carteiro que sempre vinha na minha casa. Meu irmão comprava bastante coisa, então sempre vinha o carteiro na minha casa, né? Então ele já meio que se tinha familiarizado com a gente ali, né? E aí, quando o exemplar chegou, que eu vi que era o exemplar, né? Eu fui correndo lá fora. Nossa, parecia uma maluca, né? Aí ele me entregou assim, eu falei, é meu livro! Eu escrevi meu livro! Eu falei, irmão, você tá me entregando meu livro aqui, ó. Olha a responsabilidade.
É muito bom, né? Essa sensação é muito boa, gente. Incrível. A tua irmã tá falando aqui, coisa que eu faria se fosse escritora. Olha, De eu não cheguei a fato. dormir com o livro, mas eu não deixava ninguém tocar. Tipo assim, eu ficava assim, se estragasse, vai me dar outro. Não, e a primeira dedicatória? Que tu. Não, tem que ser com caneta especial. Aí tu pega a caneta especial, tua mão tá assim, ó. Primeira dedicatória da vida. É, realmente, verdade. Gente, eu Aí tu tremi fala, bastante também. eu acho que Nossa, eu vai tremi sair demais. meio tremido, assim, eu vou parar, né? Eu não vou fazer. Aí tu volta, não, tem que dar essa dedicatória. Eu idealizei essa cena e aí saiu tudo tremido. Eu falei, ah, meu Deus do Não, até hoje eu céu. não sei como assinar os livros. Eu fico, meu Deus, o que eu escrevo? O que eu vou fazer aqui? Eu fico super sem jeito. E, gente, Ai, que se vocês querem delícia. falar do meu livro, se vocês querem ler o meu livro ou fazer qualquer coisa com o meu trabalho, não façam na minha frente. Eu morro de vergonha. Eu fico muito vermelha, eu fico morrendo de vergonha. Eu começo a rir sozinha. Essa semana aconteceu uma coisa engraçada. Eu levei o meu livro para o trabalho porque eu tava, na hora do meu almoço, eu fiquei trabalhando no segundo, né? E aí, um colega de trabalho foi lá e pegou o livro e começou a folhear na minha frente, começou a ler, a conhecer o livro, né? Eu fiquei um pimentão. Eu comecei a rir sozinha. E ele ficou assim. Aí eu fiquei, eu morro de vergonha. Eu falei, gente, se você quer fazer isso, não faça na minha frente. Porque não dá certo. Eu fico morrendo de vergonha. Sabe? Da pessoa estar ali, vendo seu trabalho, vendo o que você fez. Gente, eu fico morrendo de vergonha. Eu morro de vergonha. Ah, mas olha, não tem nada mais gratificante do que um leitor pegar o nosso trabalho, ler, indicar, compartilhar a ideia, te dar um feedback. Eu acho que isso faz parte do processo. As críticas, os elogios, porque não é só elogio, tá? Você É vai verdade. pegar muitos leitores que não vão gostar dos seus livros, que vão te avaliar no site da Amazon negativamente, que vão te dar feedback, ou então vão falar mal de você. Isso faz parte do processo. O que você não pode tolerar, em hipótese alguma, é a crítica destrutiva. Aquela crítica daquela pessoa amargurada, que vai pegar a tua história e vai tentar botar você, a tua história, lá no bueiro junto com os ratos. Isso você não pode admitir. Você tem que equilibrar muito isso. Eu vejo isso diariamente, tá, gente? Escritores desistindo da profissão por causa de críticas de pessoas amarguradas. Então, lá no site da Amazon, as minhas obras, tem avaliação de 1 estrela, mas não tem uma avaliação escrita. Mas eu sei que teve alguém que leu e não gostou do meu livro. E tá tudo bem, gente. Você pode não gostar do meu livro. A Lívia pode ter leitores que não vão gostar do livro dela, que vão chegar no site da Amazon e vão dar 1 estrela. Ou porque o final é ruim, ou porque não gostou do desenvolvimento. Eu não tenho um final feliz. Isso não agrada a muita gente. Muita gente que lê os meus livros não gostam dos meus livros, porque eu não dou o final feliz. É o meu estilo. É o meu tipo de narrativa. Agora, eu não tolero, em hipótese alguma, pessoas que vão fazer uma crítica destrutiva. Então, esse equilíbrio, né, emocional dentro na vida do escritor também é muito importante, principalmente escritor independente, que já não tem incentivo nenhum no mercado, que não tem Verdade. apoio, que está sozinho, tudo é ele, inclusive a parte emocional. Então, equilibrem para vocês não surtarem, por favor. Eu acho que ninguém Lívia, deveria querida, aceitar, né? é o quê? Eu acho que ninguém deveria aceitar essa crítica destrutiva, né? Porque além de fazer mal pra você, não vai agregar em nada na sua vida, né? Porque Sim. você sabe que aquilo não é verdade, Mas tem muita gente ruim. infelizmente. Tem muita gente
extremamente amargurada. Agora, seu livro, lindo de bonito, Como Conheci o Arnold. Ele está à venda aonde? Consegue autografado com você? Tem digital? Como é que tá isso? No momento, ele está disponível pela Wiclap e pela Amazon, porém na Amazon ainda é físico. Estou trabalhando para poder ter ele em e-book, né? Assim, no momento não é certeza, mas assim que eu estiver mais evoluída nesse projeto, com certeza trarei mais informações. No momento é só essas duas mesmo, na Wiclap pela Amazon, físico. Para conseguir autografado ainda também não consigo. Mas são projetos que agora eu estou desenvolvendo. Então, assim, logo que tiver com certeza avanços, eu trarei informações. Que delícia! Ou seja, mostra pra gente mais uma vez a capa do teu livro. A Ana tá sambando aí na cabeça de nós, meros leitores, dizendo que ela já tem um exemplar dela. Essa é a capa do livro. A contracapa. Tá linda esse livro. Tá lindíssimo. Só frisando, qual é o seu Instagram? Leitora@Lívia. Não, underline, né? Leitora underline Lívia. Eu vou marcar a Lívia aqui na live. Vou botar ela como colaboradora. Então, vocês vão poder assistir a live no feed dela. Vão poder assistir no Monique MM18. E, claro, em todas as plataformas digitais do podcast. Anchor, Amazon Music, canal do YouTube, Spotify. Do livro Não Me Livro. Olivia, agora é sério. Eu lido com muitas pessoas diariamente, então eu posso esquecer. Me manda mensagem para que eu envie para você os meus livros físicos, para você resenhar. Se você quiser. Não, já quero, já tá mais do que querido. Que aí eu mando para você eles autografado. Vou mandar para você, ó, vou mandar para você. Peraí. A bag do livro Não Me Livro. Nossa, e os marcadores. É o quê? Agora eu vou ficar me achando. Ah, que linda! A intenção é essa. E aí eu vou mandar para você resenhar, se você quiser, tá, querida? Claro. Digna de resenhas no feed. Lívia, eu só tenho que te agradecer pela oportunidade de divulgar o seu livro, de bater esse papo delicioso, de aprender com você. Foi uma conversa que a gente ficaria aqui pelo menos mais 2 horas. Você é muito agradável, simpática. O podcast está aberto para você voltar quando você quiser. Obrigada, querida. Sucesso. Eu que agradeço por esse convite maravilhoso. Estou lisonjeada, te agradeço de coração. Ai, que delícia. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou com a gente até agora. Eu quero que esse momento fique registrado. É o quê? Vamos tirar um print. Quero que esse momento fique registrado aqui. Sabe? Super topo. Tô com a minha alergia atacada. Segura teu livro que eu vou tirar foto daqui da gente. 1, 2, 3 e... Ah, que delícia! Que delícia, gente! Super amei. Não tem como não amar, né? Não tem como. Lívia, meu amor, muitíssimo obrigada, tá? A gente vai se falando aqui nos bastidores. Com certeza, eu que agradeço. Estou muito honrada, lisonjeada. Deus abençoe por esse convite maravilhoso.
Um beijo, gente. Obrigada para a galera que nos acompanhou. Amanhã eu volto com mais bate-papo literário, mais autores. Beijo, Lívia! Beijo.